Ó, começou até com fogos a live, hein? Tá louco. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pô, foi dar 9 horas que começou os fogos aí. Foi eu que contratei os fogos aí. caramba. Contratei os fogos aí pro Tarcísio. Tudo bem, querido? Beleza. Show. Quem... É João ou é Leandro que tá falando aí? Bom, galera, e aí, tudo certo? Deixa eu botar o Tarcísio que tá no mute aqui. Tarcísio, tu consegue tirar do mute aí, eu acredito. Eu te Deixa botei eu ver como aqui. Aí. Beleza. Aí. Quem tá falando é Leandro, é? Ou é João? Isso! Leandro, Leandro, tudo tudo bem? bem? Beleza, querido? Prazer imenso aqui estar Tudo com bem, Tarcísio? vocês. Muito feliz, cara. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Show. Maravilha. Galera, então, como eu mandei lá para vocês, hoje mandei no grupo, o Tarcísio, ele... É bom, ele vai se apresentar agora, vai contar um pouco do que ele faz, mas uma coisa que eu achei massa é que ele gosta de compartilhar conteúdo, né? E aí o nosso objetivo aqui é sempre compartilhar. Então, o Tarcísio trouxe um assunto para a gente que eu acho que é muito relevante para muitos de vocês. Até daqui a pouco, vou mandar uma pesquisa aí, se a galera é mais PJ, mais CLT, vou mandar uma pesquisinha aí aqui pelo Zoom mesmo, para a galera responder. E o Tarcísio vai fazer agora uma apresentação para nós, vai contar um pouco, vai falar um pouco sobre isso, né? O que mais vale a pena aí nesse mundo de hoje. A gente na área de tecnologia trabalha muito como PJ, então o Tarcísio vai falar um pouco sobre isso. E Tarcísio, só para tu ficar sabendo, essa live que ela fica gravada, tá? E depois ela Legal. fica disponível lá no portal dos alunos, tá? A gente tem um portal dos alunos, onde tá toda a galera lá. E a galera assiste lá depois gravada. Uhum. Porque como terça-feira, 21 horas, não é um horário que a galera tá acostumada a estar aqui junto com a gente, então hoje a galera ficou meio de surpresa aí. Mas show de bola. Bora lá. Não, Ô, beleza. Tarcísio, pode começar, tá contigo. Vamos É, fazer eu não sei se fazer uma dinâmica, tipo assim, ó, quando se a galera tiver alguma dúvida, a gente guarda pro final. O que que tu acha? Ou tu é, prefere ficar no eu, meio eu ali? prefiro guardar para o final e também se ficar alguma dúvida, mesmo que não dê tempo, a gente vai responder. Basta mandar aí a pergunta que a gente responde também. A ideia é não ficar ninguém com dúvida, tá? E se fosse possível, Leandro, você passasse para mim para eu ter eu tô um PDFzinho aqui, fica mais fácil para a gente seguir a linha de Tá, manda ver. raciocínio, pode ser? Pode compartilhar tua tela aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo Tu colocar. que manda ver, tá contigo aí. Tá, beleza. Bom, primeiramente eu Show de queria bola. agradecer aqui a Leandro por essa iniciativa maravilhosa, né? A gente sabe que tem uma galera aí que está entrando no mercado, estudantes, enfim, até mesmo profissionais. E uma das nossas alegrias, assim como profissional, é a gente poder ajudar, é a gratidão da gente poder servir, a gente sabendo principalmente que esse nicho de mercado está meio desprovido de informação, né? E aí a gente tenta compilar aqui as ideias de uma forma simples, mais fácil possível, cujo objetivo é fazer com que a galera entenda, né? Então eu vou me apresentar, eu me chamo Tarcísio Miranda, a gente é consultor contábil já há 25 anos, a gente é CEO da Contrato PJ Serviços e do blog Contrato PJ. O blog Contrato PJ ele foi criado lá em 2016, cujo objetivo é gerar conteúdo principalmente para a galera de TI. Porém, os empresários e prestadores de serviços que têm justamente essa intenção de migrar de CLT para PJ e tem várias dúvidas. A gente também coordena lá o pessoal da Digital Serviços, é uma outra empresa de contábil que também trabalha no segmento de certificado digital e também a gente atua no ramo imobiliário, que é a Necta Imóveis, tá? Mas aí vamos ao que interessa. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a situação de mercado para que a gente possa me situar como foi que aconteceu essa tributação em cima dos PJs e falar um pouco do mercado. O governo ele instituiu uma lei onde ele facilitou as atividades fins. E antes era só permitido as atividades meios
nas contratações terceirizadas. Eu vou explicar para facilitar. Por exemplo, um hospital, as atividades meios são segurança, são pessoal de limpeza. E a atividade fim poderia ser o médico, as enfermeiras, que está relacionada ao hospital, né? Então, a partir do momento que começou a haver uma liberação nessa lei, onde liberou as atividades fim de ser contratada e terceirizada, abriu também, a partir daí, uma possibilidade do mercado começar a fazer contratações em PJ. Então, eu só estou dando uns flashes para que vocês entendam o início do mercado em termos de contratação de PJ. Só que a gente também tem que ressaltar que hoje o mercado, a situação atual em função da pandemia, está havendo também uma pressão e uma reviravolta em termos de comportamento de empresas e contratados, que eu acredito que não vai ter volta. Não vai ter volta por N motivos. E um deles é a possibilidade do PJ ele ter uma condição de vida melhor por trabalhar em termos de qualidade de vida em casa, pela condição de trabalhar remoto. Também porque as empresas começaram a identificar que, como elas pagavam muito encargo trabalhista, e aí esses encargos praticamente inviabilizavam a contratação de CLT. Eu imagino assim um abismo, onde por um lado nós tínhamos os empresários e do outro lado a galera de CLT. E no meio eu entendo que é a gordura dos encargos que as empresas pagam para o governo. Esses encargos, eles inviabilizam de certa forma essa forma do mercado funcionar entre contratado e contratados, ou seja, o empresário contratando o CLT. E aí os empresários começaram a contratar na forma de PJ. Então essa gordura, que era esse abismo que separava as duas partes interessadas, começou a fluir. E aí o governo, claro, ele começou a perceber que havia uma fuga de tributos que ele estava deixando de receber, porque o mercado não estava contratando CLT e agora estava contratando PJ. Mas quando a gente analisa o empresário que contrata e o contratado que era CLT, a gente chega à conclusão que ambos estão numa situação mais confortável quando era CLT, porque o trabalhador que era na condição de CLT, ele agora começa a ter um poder aquisitivo maior. Isso a gente vai exemplificar mais na frente, tá, gente? E o empresário, ele começa a economizar, e aí ao invés de ele contratar o empregado, ele poderia contratar 3 e por aí vai. Ou seja, a roda do mercado começa a funcionar e fluir de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila. Mas aí o governo ele começa a criar mecanismo, porque ele começa a perceber que há uma fuga, né, de tributação, e aí ele cria um tal de fator R, que nada mais é do que um imposto nessa modalidade de PJ, que era CLT, sendo contratado com PJ. Isso aí a gente também vai avaliar mais adiante. Mas para a gente seguir uma linha de raciocínio, para que a coisa realmente possa ser compreendida, e a ideia é do básico até um pouquinho mais intermediário, né? O entendimento. O que é CPJ? Vamos tentar entender o que é CPJ afinal. O PJ nada mais é do que a criação de um número junto à Receita Federal, que é o CNPJ. É a constituição de uma empresa. Quando você constitui uma empresa, você tem obrigações diferenciadas do que é CLT, certo? E essa constituição dessa empresa, ela pode ser feita de uma pessoa só ou mais de duas,
Basicamente, a gente tem que entender que é dessa forma. Existem no mercado hoje algumas modalidades de constituição de natureza de empresas, que a gente tem o microempreendedor individual, que o microempreendedor individual, ele basicamente não funciona para o foco do nosso assunto aqui hoje, porque ele é restrito e ele foi criado para as atividades informais, como por exemplo o ambulante, os serviços gerais, o pipoqueiro, enfim, aquela atividade que não era enxergada pelo governo, o governo criou o MEI para tentar criar uma tributação nesse nicho de mercado. Então, quando a gente está falando aqui que a galera que trabalha em TI, né, mais especificamente, ou algum profissional que tenha a atividade intelectual, então ele não existe na condição de MEI, não está previsto esse tipo de atividade. Então, só recapitulando, o MEI foi criado para atividades informais e as outras modalidades elas se apresentam nas tributações do Simples Nacional e do lucro presumido. O Simples Nacional é a melhor modalidade, porque é que se paga menos imposto, certo? Então, eu não vou nem me adentrar. Oi. Deu uma travadinha ali, deu uma travadinha aí, não sei se foi só para mim. Eu acho que deu uma travada ali. Foi. Deu uma travadinha, né? É que tu falou só na parte que tu recapitulou ali. A parte que tu recapitulou deu uma paradinha, ficou uns segundos. Tá. A gente não te ouviu aí. Então deixa eu ver aqui. As atividades hoje, os tipos de modalidade de tributação, a gente tem o Simples Nacional e o lucro presumido. Eu acredito que foi aí, né, Leandro? E aí o Simples Nacional é a melhor modalidade que enquadra para que você possa pagar menos imposto dentro da legalidade. Por quê? O lucro presumido ele tem uma tributação na base de 15% aproximadamente linear. Então realmente é uma tributação muito pesada. Já o Simples Nacional ele começa com 6%. Depois a gente entra em mais detalhes. Mas o que a gente precisa entender agora aqui no começo é a questão de CPJ. CPJ é você constituir um CNPJ, é você abrir uma empresa. E quando você abre a empresa, vem a pergunta, que tipo de empresa? Vai ser MEI? Não, MEI não dá. Especificamente o MEI é para atividades informais. O que a gente vai focar aqui são as empresas do Simples Nacional, que em sua maioria se enquadra no que a gente está falando aqui. Se tiver alguém com uma situação, por exemplo, que se enquadra o lucro presumido em função do faturamento ser muito alto, a gente trata a parte. Então, de um modo geral, vai ser empresas do Simples Nacional. Então, para você constituir uma empresa, você vai precisar gerar um CNPJ na Receita Federal, você vai gerar uma inscrição municipal na prefeitura e você vai fazer o registro desta empresa na junta comercial do seu estado. Basicamente é isso. O que é que eu preciso para abrir um CNPJ, Tarcísio? Contratar um escritório contábil ou um contador. Aqui vai algumas orientações para a galera que for constituir alguma empresa, que tenham cuidado para que não abram empresa com escritórios que cobram 13 parcelas, apesar de constar no PROCON e o próprio Conselho Regional de Contabilidade, mas como a gente fez um estudo mais apurado para o pessoal que presta serviço em PJ, na maioria das vezes, quando você fecha um contrato de prestação de serviço com o seu contratante, ele não paga a 13ª parcela. Então, logo, se ele não paga a 13ª parcela e você contrata um escritório contábil que cobra, então já vai ficar descasada aí uma parcela do que você recebe, beleza? Evitem estar contratando empresas que têm contrato de fidelização de 12 meses e que tenha velocidade na hora que você vai contratar a abertura da sua empresa. Porque às vezes você tem um contrato e a empresa que vai lhe contratar, ela estabelece prazo. Vou te dar 1 semana, 2 semanas para você abrir a sua empresa, e se você não abre, você fica sem receber sua grana. Então é muito importante verificar isso aí também, tá? Então, basicamente, a constituição da empresa, que já foi falado, CNPJ, emitir a nota fiscal. Aqui a gente vai falar
quais seriam as diferenças básicas de CLT ou PJ? É a grande pergunta. Se alguém me pergunta, Tarcísio, o que é melhor, eu contratar como CLT ou PJ? Eu, sem dúvida, eu digo que é PJ e provo. Então vamos lá. A gente sabe que na condição de CLT, você vai ter o 13º, você vai ter férias, vai ter o fundo de garantia. Beleza, tudo bem. Mas abaixo eu tenho um comparativo de você recebendo 10 mil reais como CLT e você recebendo 10 mil como PJ. Contra números não tem argumento. E aí você vai verificar que o objetivo do trabalho, além dos benefícios, é também a questão de você receber mais grana. Eu não tenho a menor dúvida. É o seu poder aquisitivo aumentar. Então a gente tem que tentar analisar as vantagens e desvantagens de você ser PJ em relação a CLT. Então vamos tratar ponto a ponto. O primeiro ponto é a liberdade. Você como PJ, eu digo que você levanta a sua bandeirinha e se você consegue manter contratos trabalhando remoto, você há de convir que você não vai ficar obrigado a servir apenas um patrão. Na condição você de CLT, você está obrigado a servir apenas aquele patrão, a estar presente no local, a cumprir horários. Então, de certa forma, você não tem a liberdade. Você na condição de PJ, você vai poder ter mais de um contratante. Observe que você na condição de PJ, você é um fazedor de tarefas. Como assim fazedor de tarefas? Ora, se o teu contratante A estabeleceu tarefas e você consegue realizar as tarefas no período da manhã, à tarde você está livre para ter um contratante B. Logo, você vai conseguir aumentar o teu poder aquisitivo. Isso graças à liberdade. A gente sabe no mercado que alguns contratantes, ele mascara a sua condição de ser CLT, ou seja, exigindo que você cumpra horário, exigindo que você vá fisicamente para o local do trabalho. Eu não entendo que isso seja PJ. PJ, você não está obrigado a cumprir 6 regrinhas básicas que está lá na CLT. Se você cumpre essas 6 regras, por exemplo, obediência, estabelecimento de horário, enfim, estar fisicamente no local, você está exercendo e cumprindo o que a CLT diz que você é CLT. E você não é CLT, você é PJ. Mas, em suma, um dos pontos mais importantes é trabalhar como PJ é liberdade. Segundo ponto, a questão de você ser PJ, você tem uma visibilidade maior em termos de mercado financeiro. Antes você é limitado, digamos, a um holerite. Na condição de PJ, você tem um poder de barganha muito maior no mercado financeiro, ou seja, você vai poder ter um crédito maior, vai poder comprar um carro, vai poder pegar um financiamento, e você muitas vezes na condição de CLT, limitado ao holerite, você não consegue, né? Então, vamos ver alguns pontos, por exemplo, na CLT que são desvantajosos. Se você observar o 13º, você recebe na condição de, no final do ano, novembro e dezembro, normalmente. Se você recebe do 13º um salário, metade, 50% em novembro e 50% em dezembro, se você entrou em janeiro, você vai ter que esperar. Na condição de PJ, normalmente isso aí é dividido em 1/12 e você começa a receber essa vantagem mês a mês, como também as férias e como também o FGTS. Mas note bem, o FGTS é um valor que é depositado numa conta do governo, onde a remuneração dessa conta é abaixo da poupança. Então é melhor essa grana estar lá na conta do governo, onde eu só vou sacar se eu for demitido sem justa causa, moléstia grave, se eu pegar um financiamento ou aposentadoria e outras coisas mais, que na verdade esse valor ele fica engessado. Eu prefiro que essa grana esteja no meu bolso. Então a ideia de PJ é você transformar essas vantagens, entre aspas, em 1/12. Logo, o teu poder aquisitivo vai aumentar consideravelmente. Então, isso também é um dos pontos. Ah, mas eu não vou ter férias, eu não vou ter 13º.
você está recebendo mês a mês. Aí agora o que você precisa é de uma educação financeira para que você possa provisionar as suas necessidades quando elas acontecerem. No caso, as férias, no caso, o 13º, alguma grana para você ter no final do ano, né? Então é educação financeira, mas você está recebendo aquele valor que está espalhado ao longo do ano, está trazido para um dozeavos. Então tudo isso aí são vantagens. Por que isso? Vamos entender por quê. Porque a empresa deixou de pagar em torno de 30% quando você era CLT. Então se o camarada tem 10 mil reais, o empresário que contrata tem 10 mil reais, em média ele paga em torno de 30% sobre a folha de pagamento, se a empresa dele for do lucro presumido, dinheiro pela janela. Então ele pode reverter não somente esses 30%, como algo mais. Então o empresário, ele não está sendo bonzinho, ele está tirando essa grana que ele está deixando de pagar para o governo e repassando para você em forma de aumento real que você tinha na condição de salário. Beleza? Então, essa condição que houve no mercado, onde houve uma migração, que a gente falou lá atrás, do pessoal de CLT migrando para PJ, o governo começou a perceber essa migração e aí ele começou a criar mecanismo de arrecadação. E o mecanismo de arrecadação foi o tal do fator R. Esse tal de fator R, ele foi criado em cima das atividades que são intelectuais. Vamos citar alguns exemplos aqui: médico, engenheiro, galera de TI, químico, arquiteto, enfim, advogados. Então, as atividades intelectuais, elas foram elencadas como atividades que deverão ser cobrado um percentual a mais. E como a gente disse antes, por quê? Porque o governo estava perdendo grana em função da migração do pessoal de CLT indo para o PJ. E como é que é isso? Eu vou simplificar aqui de uma forma que é um pouco complexo, que a ideia é a gente tentar trazer para vocês um entendimento fácil, porque a ideia não é complicar, é facilitar. Então, quando o governo criou o fator R, o Simples Nacional, vocês precisam entender, ele é feito em função de anexos. Esses anexos é que determinam os percentuais. Repetindo, hoje, a melhor modalidade de você ser tributado no Brasil é através do Simples Nacional, observando algumas exceções. Então, o Simples Nacional é que cobra menos, dentro da legalidade. Mas aí o que aconteceu? O governo disse assim: olha, eu vou criar um tal de anexo 5. O anexo 5 ele já começa tributando 15,5. Então vamos tentar entender. Se você faturou 10 mil reais, 15,5 vai dar R$ 1.550 de imposto, certo? Beleza, horrível. Não tem quem aguente uma tributação dessa. Aí o governo disse: não, mas eu sou bonzinho, eu vou fazer o seguinte: para você não pagar no anexo ruim, que é o anexo 5, eu vou criar aqui, já existia na verdade o anexo 3, ele disse: eu vou permitir que você seja tributado no anexo 3, que inicia com 6%. Pô, bem melhor do que pagar 15,5%, pagar 6%, não é verdade? Anexo 3. Mas ele disse: não, mas espera aí, para você ir para o anexo 3, vai ter um pedágio. E qual é o pedágio? O pedágio ele instituiu que você terá que calcular 28% sobre os 10 mil, nosso exemplo, que seria 28% de 10 mil, 2.800. E aí você aplica esses 2.800 nas tabelas do INSS e do Imposto de Renda. INSS e Imposto de Renda. Então vamos imaginar que o valor do INSS que você calculou na tabela e do Imposto de Renda, X mais Y, vai ser igual a 4%. Beleza? Através de cálculos que a gente fez, vários cálculos, chegou à conclusão que dá um valor aproximado de 4%. Não é 4% exato. Então, para facilitar o entendimento, 4%. Ora,
Se eu vou pagar 4% porque eu tive a penalidade de 28% aplicado sobre o meu faturamento, que foi 2.800, joguei na tabela de INSS depois de renda, aí eu vou para o anexo 3, que é quanto? 6%. Logo, 6 mais 4 dá 10. Então vocês concordam que melhor do que pagar 15,5 é pagar 10. Então, foi uma forma que o governo criou para justamente fazer a arrecadação em cima daquele pessoal que estava direto no anexo 6, atividades intelectuais. Então, o pessoal que trabalha hoje com TI ou alguma atividade correlata, alguns podem se enquadrar em alguma atividade que não é de TI. Aí ele vai direto para o anexo 3, pagando 6%, que é o melhor do consumo. Então, resumindo, pessoal de PJ, ele vai pagar 15,5 se ele não tiver uma assistência de um contador que sabe o que está fazendo. O cara vai fazer no anexo 5, porque é mais fácil para ele, tá? Se ele entender, ele vai jogar você para o fator R. E aí você vai cair de 15,5 para 10. E se tiver alguma forma de você não ser da atividade intelectual, né? Se você não se enquadrar em uma atividade intelectual, aí você vai para 6%. Beleza? Então, essa é mais ou menos a historiazinha do tal do fator R, que é fato hoje e que é uma grande dor de cabeça, mas que dá para a gente contornar. Beleza? Qual o melhor regime de tributação? Eu vou falar aqui rapidamente, a gente já tratou. É o Simples Nacional, sem sombra de dúvida. O lucro presumido ele está na faixa de 15,5, tá? Já começa com 15,5 e vai subindo. Quer dizer, olha, desculpa, 15% linear. Aqui o lucro presumido ele não oscila. A vantagem dele é quando você tem um faturamento, por exemplo, na faixa de 30 mil reais mês, talvez seja mais interessante você ir direto para o lucro presumido, porque ele não vai oscilar, enquanto que o Simples Nacional ele oscila. Ele penaliza quando você tem um faturamento alto. A gente tem que botar na cabeça assim. Simples Nacional ele penaliza quando você tem um faturamento alto. Alto eu digo a partir de 15 mil reais mês, beleza? Mas o 15 mil reais mês não inviabiliza você estar no Simples Nacional. Mas a partir de 15 mil, se você observar a tabela do anexo 3, ela já sobe, são 6 degraus. Ela sobe de 6 para 11,20 e pode chegar até 33 no sexto degrau. Então, o Simples Nacional é uma modalidade mais viável, mas que tem que ter um acompanhamento tributário, desde que o seu faturamento seja um faturamento razoável, tá? Porque dependendo do seu faturamento, repito, a partir de 15 mil ela merece uma atenção especial, porque dependendo do acumulado que você tem no Simples Nacional, porque o Simples Nacional, ele, à medida que vai acumulando, não é anual, ele vai acumulando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O anexo 3, ele começa com 6%, beleza, são 6 degraus. A partir do segundo degrau ele vai para 11,20. A partir de quanto? Quando ele acumular o faturamento de 180.001 centavos. Ele vai para 11,20, mas tem um redutor lá, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas o que vocês precisam entender é que no Simples Nacional, quem fatura 15 mil tem que ter um planejamento tributário. Quem fatura abaixo de 15 mil, beleza, sem problema. E o lucro presumido, aquelas empresas que têm um faturamento maior. São para as empresas prestadoras de serviço, só para facilitar aqui e vocês saberem, são 4 tributos federais: PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e o imposto municipal, que é o ISS. No Simples Nacional, para vocês entenderem, ele é calculado, digamos, o mês de novembro, que nós estamos, e vai ser pago no dia 20 do mês subsequente. O tipo do imposto que é chamado no Simples Nacional se chama DAS, DAS. É pago sempre no dia 20 do mês subsequente, beleza? Agora a gente vai falar aqui, gente, sobre os 4 perfis para se tornar PJ.
E aí a gente tem que entender, você tem que se situar aqui em que você se enquadra. Então vamos lá. O primeiro caso seria aquele que é CLT com proposta na mesma empresa. Então o cara trabalha na empresa, ele é CLT, e hoje a tendência das startups, de um modo geral, é migrar você que é CLT para PJ. Ótimo, dê pulinhos de alegria. É a maior vantagem você ser PJ. Porém, você precisa de uma assessoria contábil. Uma boa assessoria, senão você perde grana. E aqui já vai uma dica, cerejinha do bolo. Se você vai fazer um contrato com essa sua empresa, você não pode deixar de negociar com eles as férias, tá? Porque você vai precisar descansar, você não é uma máquina, a gente sabe. Então, se você vai precisar descansar, não importa se é uma semana, se é 2, se é 3 ou se é 4, porque você, quando era CLT, você tinha direito, mas agora, quando você se transforma em PJ, isso é negociável, não é garantia de nada. Tem que entrar na pauta da negociação. E aí, o que eu oriento vocês nesse item específico é vocês solicitarem umas férias remuneradas. Aí vocês vão negociar o tempo, beleza? Importantíssimo. Nessa parte aqui, eu queria até, Leandro, fazer uma colocação. Eu queria que você verificasse aí a possibilidade da galera que tiverem curiosidade, que estiverem em algum desses itens. O Tarcísio tá dando... Oi, tá me ouvindo? Deu umas travadinhas aí agora. O que tu falou? Agora só... agora que a gente chegou nesse ponto aqui, eu queria ver se você conseguia aí, a galera que tiver interesse, tiver curiosidade, que se enquadrar em algum desses pontos, a gente vai fazer uma promoção no seguinte: a gente vai dar uma consultoria grátis, específica, desde que você encaminhe para a gente, se manifeste, não vai ser cobrado nada, gente. É uma alegria para a gente saber que pode ajudar vocês. E aí o Leandro, com essa iniciativa, a gente quer realmente coroar. E aí a gente vai fazer um cálculo específico, por exemplo, se você se enquadrar em algum desses pontos aqui. E quem ficar até o final, a gente vai falar sobre um bônus, tá, Leandro? Que é uma surpresa que a gente também vai ofertar. Tudo isso será encaminhado através de você. Você é que vai coordenar, eu peço a você, a gente está realmente sem tempo, uma correria. E aí a galera que tiver interesse da tua tribo aí a gente marca. A Yasmin tá aqui participando e ela faz o agendamento para a gente realmente não deixar ninguém com dúvida, beleza? Então, o CLT e que tem... Tarcísio, fala, querido. Como é que a gente, só para passar para a galera, como é que a gente vai fazer isso aí? Algum form, alguma coisa? Depois a Yasmin passa, então. Mas você não tem aí contato com a galera, por exemplo? Não sei como é que você está Tenho. Eu posso mandar no grupo depois. Manda no grupo aí e tenta enxergar quem é que está com dúvida, ou que está querendo uma consultoria, e passa para a Yasmin que ela marca, entendeu? Ela faz o agendamento aí de boa, rapidinho, tranquilo, tá? Então o pessoal de CLT que está com proposta na empresa, ele precisa calcular o que ele ganha para ele entender as vantagens para ele migrar para PJ, tá, gente? Então a gente faz esse cálculo, onde a gente coloca nessa calculadora que a gente tem, onde a gente vai colocar as férias, o 13º, o FGTS, o valor do contador, o valor do imposto, tá? Para que você não possa perder grana. É muito importante fazer as contas aí corretamente para que você realmente não tenha nenhuma perda, ok? Tem também aquele caso, o camarada é CLT, trabalha numa empresa e recebe uma proposta de outra empresa externa, né? Isso também é uma situação. Então o parâmetro aí que a gente vai ter que fazer é também o teu salário, porque se tu está na empresa A e tu ganha X, você tem que ganhar 2x quando você receber a proposta da empresa B, mas na condição de PJ. Então tem que se fazer um cálculo aí realmente com detalhes, porque se você não fizer as contas direito, você vai pode trocar 6 por 5, então não é legal, né? Temos também aquele caso da pessoa que está se recolocando no mercado de trabalho, que ele não está trabalhando
e que ele está buscando uma oportunidade. Então ele precisa aí, nessa condição, saber quanto é que vai sobrar líquido para ele e quais as implicações dele estar como empresa, né? O que é que ele vai pagar de imposto, quais são as obrigações, quais são as condições que ele vai ter no mercado sendo PJ. Tem até mais um item aqui que não consta, que eu vou falar, que a gente chama muita atenção. Às vezes tem aquele funcionário que o camarada ele tem um potencial assim altíssimo, altamente especializado, mas ele se acomodou, ele não se joga no mercado, ele não se oferta ao mercado o potencial que ele tem. Então, na maioria das vezes que a gente teve esses casos e que essa pessoa se convenceu a se ofertar pelo potencial que ele tem, ele sai ganhando muitas vezes mais, às vezes 2x do que ele ganhava como CLT, em função da potencialidade que ele tinha, certo? Então, gente, procure entender como é que o mercado está funcionando a nível de PJ. Eu sempre digo que o PJ, a pejotização, é uma situação que não tem volta e que é melhor, é mais benéfico para você. Tudo é uma questão de se fazer as contas corretamente, beleza? Além do fato da liberdade. A gente tem aqui um quarto caso, que é aquela pessoa que já é PJ e está infeliz, digamos, com a sua assessoria contábil. Aí vem bater um papo com a gente que a gente dá uma ajuda, tá? Exemplo de cálculo. Exemplo de cálculo, eu vou citar aqui as possibilidades para facilitar, de 10 mil reais, para ficar claro. Se você ganha 10 mil reais como CLT, o imposto de renda na fonte vai dar 1.684,74. O INSS vai dar 713,10. O valor líquido para você vai ser aproximadamente, vai ser em torno de 7.602,36. Vai diminuir se você tem mais dependentes e aí vai entrar na base de cálculo de imposto de renda com algumas reduções. A gente fez isso aí de uma forma geral. Se você trabalha como PJ e a atividade não tem o fator R, só recapitulando, e para facilitar o entendimento. Se você tem o fator R, 10%. Se você não tem o fator R, 6%. Então, se você fatura 10 mil e você não tem o fator R, vai ser calculado 6%, 600 reais. Vai sobrar para você R$ 9.400. Beleza? Então você compara os R$ 9.400 em relação aos R$ 7.602,36, você na condição de CLT. É muito mais grana. Ah, mas o 13º e as férias não está aí. Mas você está recebendo no mês a mês. Repito, é uma questão de educação financeira. Você vai ter que aprender a guardar a sua grana para quando na hora necessária lhe atender nas suas necessidades. Beleza? Se você tem uma empresa, você trabalha na atividade de TI e tem o fator R, você vai pagar em torno de 10%. É o cálculo aproximado do Simples Nacional, equivalente a R$ 1.000. Vai sobrar quanto para você? 9 mil. Ainda é mais vantagem do que você receber 7.602,36. Então, cada caso é um caso. O que a gente vai ter que ver, e quem quiser, é observar aí os casos que tem, marcar uma consultoria e aí a gente vai avaliar o teu caso específico, beleza? Para saber se é vantagem ou não. As vantagens de CPJ a gente já deu uma pincelada, que foi a questão de você ter liberdade, de você ter uma capacidade maior no mercado financeiro, a situação de você ter mais de um contratante, a principal de ter mais grana no bolso, né? Então, essas são as grandes vantagens. Uma situação, quando você, por exemplo, vai num banco com um olerite e a outra pessoa tem uma empresa, ele tem muito mais aceitabilidade, o empresário, né? Porque na condição de PJ você é empresário. E aí nessa condição de empresário, as portas se abrem para você. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, santo de casa não faz milagre, mas é aquela história. Em 2019 eu estava com meu carro e estava na pessoa física. Perdi minha carteira.
eu não deixo mais meu automóvel no CPF, na pessoa física. Agora eu coloco na PJ. Não tem mais perigo de eu perder mais o meu carro. Perder a minha carteira, no caso, né? Enfim, você ser um plano de saúde, você fecha um plano de saúde na pessoa física, pô, você vai pagar muito mais. Quando você fecha como PJ, você inclusive abrange a sua família e você dá uma cobertura maior e você paga muito menos, tá? Então, as vantagens de você ser PJ, repito, é maior do que você ser CLT, porém é uma questão de assessoria, de você fazer as contas corretamente para que você não tenha prejuízo, beleza? E aí, Leandro, eu gostaria de agradecer. Eu acho que está mais ou menos no tempo para a gente abrir algumas perguntas, né? E muita gratidão, cara, porque realmente eu fico muito feliz de participar e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. E vou já aqui abrir mão aqui do nosso bônus. Aquelas pessoas que tiverem interesse de fazer a consultoria e precisem de uma assessoria contábil ou abertura de uma empresa, a gente vai dar um bônus de R$100, tá? Show. E basicamente é isso aí que a gente gostaria de falar e abrir aí as perguntas. Tarcísio. Deu uma travadinha aí agora no final. Show. Mas a parte do bônus a galera pegou ali, tudo certo. Ô, Tarcísio, antes de eu abrir para pergunta pra galera, eu vou te fazer umas perguntas, tá? Faz. Ali naquele slide 7, volta ele ali para nós. Deixa eu tirar aqui a luz. Aí, ó. Isso aí, É. do cálculo ali, do exemplo de cálculo. Peraí, tá branco, cadê aqui? O 7. O 7, mais para baixo. Aquele do exemplo da precificação. Aqui? Aí. Aí tu considerou a empresa pagar pro sujeito lá R$10.000 como CLT e pagar R$10.000 como PJ, né? Sim, exatamente. Meu valor, pra gente ter um comparativo aí. Que normalmente não é o que acontece, né? O cara, quando é contratado como PJ, porque já paga mais do que pagaria isso, porque nesses R$10.000, qual seria o custo da empresa, né? A gente não tem que se preocupar com o custo da empresa, veja. O quanto o teu contratante está pagando é problema dele. A gente quem, cara? Oi? Entendeu? Não, eu sei. Sim. Aqui é a condição de você, na condição de CLT, ter interesse de migrar para PJ. Então, lógico, se o cara é CLT, certo? E ele quer migrar para PJ, as contas não seriam dessa forma. Eu vou colocar, eu entendi sua pergunta. Eu vou colocar também no próxima live que eu venha fazer, eu vou colocar ele na condição de CLT, quanto ele ganharia como PJ, para ser o equivalente. Eu acho que é isso que você está falando. Sim? Eu tô falando assim, porque, por exemplo, a empresa, na hora de pagar os R$10.000 pro cara ali, o custo dela seria muito mais do que os R$10.000. Né? Isso. A ideia aqui também era para a gente ter colocado, se você é CLT, deixa eu fazer aqui, eu posso até fazer rapidamente aqui e já dou uma ideia. Se você 10.000, passo rapidinho aqui. Falou ali no regime, faz aí um cálculo. 10.000 no Simples Nacional. 30%, né? Você 10.000, veja só, 10.000 no Simples Nacional, tendo o fator R, você deveria ganhar 16.016,05. Beleza? Isso é o que a empresa, tipo, seria o custo da empresa praticamente, né? Seria o quê? Você está na condição de empregado, você está como empregado e ganha 10.000, certo? Aí eu faço uma proposta para você, eu digo, Leandro, eu quero te contratar como PJ. Procura um contador aí para fazer o cálculo desses 10.000. Só que a sua atividade é uma atividade que tem o fator R. Quanto você deveria receber como PJ? Ok? Você deveria receber 16.016,05. Compreendeu? Show. Entendi, Agora, se você
Se você não tem uma atividade do Simples, não tem fator R, você deveria cobrar 15.334,52, que seria 6%. Então, só para a galera, não sei se acompanharam, gente, a gente fez a explanação aqui de 10 mil, do jeito que está aqui na planilha, você como 10 mil comparado sendo PJ, 10 mil. Mas o que Leandro fez a pergunta pertinente é se você ganhando 10 mil, o teu patrão chegou para você, você na condição de CLT diz, olha, eu quero agora que você passe para CPJ. Aí você vai dizer, pô, quanto é que eu vou cobrar? 16 mil. Entendeu? Isso se você tem o fator R. Correto, Leandro? Certo, e aí 16 mil, tira lá o 10%, 1.600, vai sobrar pro cara 14 exato, e vai sobrar 14 pau aí. O 7 que sobrava antes. Muito mais. Do 7 que sobrava antes, ali antes sobrava 7 e pouco. É porque você na condição de ganhando 16 mil, você vai ter um poder aquisitivo muito maior, né? Porque esses 7.602, salvo engano, dá aproximadamente, estou sem HP aqui, dá uns, deixa eu ver aqui se eu consigo, dá uns 20 e tantos por cento. Deixa eu ver aqui, 10 mil, 7.602,36, dá 20, quase 24% de encargo. Vamos lá, 10 mil reais. 1.684,74 mais 713 equivale a aproximadamente 24% de 10 mil. Ok? Sim. Por 24% é muito mais quando eu sou PJ, que eu vou para um percentual de 6 ou de 10. Se a minha atividade for intelectual, 10. Se a minha atividade não for intelectual, 6. Então não tem a menor dúvida que você na condição de PJ vai sobrar mais grana para você. Agora, a conta que você tem que fazer quando você é CLT é quanto eu devo cobrar ganhando X CLT, quanto é que eu vou cobrar para CPJ. E ainda digo mais, você tem que colocar, por exemplo, quando a gente vai fazer a consultoria, a gente coloca o PL, a gente coloca o plano de saúde com o valor de mercado, porque normalmente o plano de saúde, quando ele é descontado por um valor inferior, mas você tem que saber que um plano de saúde, onde você tem você e sua esposa, custa R$1.000, a empresa desconta R$300. Eu não posso considerar R$300. Eu tenho que entender que eu, quando estiver na condição de PJ, quem vai pagar o plano sou eu. Não é isso? Então eu tenho que colocar todos os benefícios que eu recebo na condição de CLT. Vale alimentação, PL, assistência médica, vale gasolina, enfim. Tem que ser tudo contabilizado para você não perder grana quando você é CLT e passa a ser PJ. Beleza? Show. Vamos, Tarcísio, vou abrir aqui para as perguntinhas. O Paulo tem uma pergunta ali. Tá. Fala aí, Paulo. Tá bem baixinho, cara. Tá bem baixinho, Paulo. Fala aí. Ele tá dirigindo. Melhorou? Agora. Melhorou? Agora. Beleza. Aí sim. Melhorou? Melhorou. Ah, beleza, então. Tá. O que aconteceu? Eu acabei aceitando de fazer um freela. Nesse meio tempo, era para uma empresa de um colega meu trabalha. E o setor de compras deles chegaram e viraram para mim e falaram: olha, você vai ter que emitir nota. O que eu fiz? Para cortar caminho e mais rápido, eu abri um MEI. Só que eu tenho emprego CLT e eu tô vendo que como MEI eu tô ganhando por semana mais do que eu ganhava, vai dizer, eu ganho uma semana metade do que eu ganho líquido no mês. Certo. Só que hoje eu sou MEI. Para fazer essa migração de MEI pro Simples, de MEI para uma empresa de fato, que o MEI não é... O MEI é um facilitador pro CPF, para ele conseguir começar a andar com as próprias pernas. Certo. Como que eu faria essa migração? Como que seria enfim, quando eu começar a ganhar tanto por mês, o que faz eu fazer essa... Para tentar ser mais
ser mais direto, né? A partir de quando que eu posso deixar de ser um MEI seguro de que eu posso, dali para frente eu consigo me manter sem perder muito para o imposto? Então, você não pode deixar chegar a um faturamento mensal ultrapassar o valor de 6.750 mês ou 81 mil anual. Esses são os fatores que determinam você perder a condição de MEI, na condição de faturamento. Existem outros fatores, por exemplo, se você contratar 2 funcionários, não é teu caso, na condição de você, por exemplo, incluir uma atividade que não é contemplada pela atividade MEI. Então, tem outros motivos para você deixar, mas o mais usual é o faturamento, quando você ultrapassa. Agora, quando você chegar no limite, o que você tem que observar é o prazo que você vai precisar, o tempo que você vai precisar para mudar de MEI para uma empresa normal, porque normalmente demora um pouquinho, em função dessa pandemia, a junta comercial. Então, alguns clientes nossos, o que é que eu sugiro? A gente fecha o MEI e abre uma outra, que é mais rápido, para não perder tempo em termos de faturamento, porque de cada 30 em 30 dias você vai ter que faturar. E se a gente não conseguir fechar o MEI, em função da junta estar com esse problema, você vai deixar de faturar. Então, é aconselhável, dependendo do caso, já abrir uma nova, que uma empresa nova a gente abre em 24 horas. Até 24 horas. Entendi. Tá? Mas é fácil, valeu. O processo é simples. Excelente, valeu. Ô Tarcísio, fala. E dessas atividades que a galera de TI faz, assim, mais que pela tua experiência, se enquadra no MEI? Não. As atividades de TI e até mesmo aquelas que não são atividades intelectuais, por exemplo, técnico de manutenção de computador, está relacionada. Provedor de dados também não tem fator R, mas elas não se enquadram no MEI. O que a gente tem que entender, com certeza o Paulo deve ter aberto o MEI dele e colocado uma atividade informal. Não há como você abrir hoje uma atividade do MEI que não seja informal. Todas são informais, porque o governo justamente quis enxergar o ambulante, o comércio que não tinha nenhuma legalidade. Antes era possível, em 2018 eu acredito, foi quando ele fez a restrição, e aí ninguém consegue mais usar o MEI quando vai fazer algum trabalho em alguma atividade de empresa do Simples Nacional, por exemplo, a galera de TI ou técnico de computador, está bem restrito. Foi isso mesmo, só para complementar. Não é isso, Paulo? Foi esse mesmo caso, eu peguei lá, eu até tentei achar alguma coisa, eu nem sabia disso. Eu tentei achar uma atividade em linha com o que eu faço, mas eu coloquei lá um técnico de rede, telefone, um negócio desse que é bem... que não tem essa coisa que você comentou do fator intelectual, né? Exatamente. É bem restrito. Show, valeu. Tarcísio, a gente tem o Júlio agora. Vamos lá. Fala aí, Júlio. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Boa noite. Eu tenho uma dúvida que, no caso, após 12 meses consecutivos eu trabalhando para a mesma empresa, isso pode ser considerado, eu trabalhando em PJ, pode ser considerado um funcionário já da empresa? Tem algum vínculo, alguma coisa com a empresa? Então, Júlio... Não sei se eu consegui ser claro. Entendi. Hoje em dia, a Justiça do Trabalho ela está bastante maleável em relação a essa questão. Ou seja, eles estão tentando, de um modo geral, a orientação é não caracterizar quem trabalha como PJ como se fosse CLT. Porém, há entendimento ainda de alguns juízes que fazem a relação e determina que você está trabalhando como PJ e você consegue provar, por exemplo, subordinação, tá presente naquela empresa todos os dias, obedecer ordem e vários outros fatores que você poderá ser enquadrado como PJ. Horário. Mas a questão de você estar 12 meses, você tem que ter um contrato de prestação de serviço. Se você tem que ter um contrato de prestação de serviço,
eu acredito que reza nesse contrato o tempo que você vai trabalhar, vai prestar serviço para essa empresa. Então, logo não teria nenhum problema essa questão dos 12 meses ou 24 meses. Tem que constar no contrato. Normalmente os contratos são formalizados de 12 meses e renováveis. Né? É a mesma coisa de você alugar uma casa para uma pessoa e depois acaba o contrato e você não renova. Se você não renova o contrato, o cara vai terminar sendo dono da sua casa, porque não tem mais contrato. Então, a mesma coisa é o contrato de PJ, ele tem que estar se renovando. Se o teu contratante ele não teve o cuidado, de certa forma você está caminhando para um CLT, e se tiver mais alguns indícios que caracteriza você como CLT. Entendeu? Não, tudo bem. Entendi. Obrigado, hein? Obrigado eu. Olá, Moisés. Fala aí, Moisés. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Moisés? Beleza. Ouvindo? Tô ouvindo. Na questão da liberdade, vamos supor que hoje eu sou CLT, trabalho em horário comercial, das 8, 9 às 18, e sou convertido para PJ, ganhando esse fator acima. O empregador ele não pode fazer a solicitação da mesma carga horária para ganhar esse salário? Não. Ele veja bem, você quando é PJ, eu sempre digo, repito, você é um fazedor de tarefas. O cara que está te contratando, ele tem que mudar, que é uma mudança de paradigma. Não é mais horário. Ele até pode fechar um contrato com você e você adentrar lá o sistema do cara e lá vai ser contabilizado um determinado horário. Alguns fazem dessa forma e aí ele calcula a hora trabalhadas. Mas normalmente o que é recomendável nesses contratos é que seja feito o projeto. Então ele dá um projeto para você e você, finalizando aquele projeto, ele vai valer X. Porém, existem algumas atividades, alguns projetos que há como se calcular a hora, mas ele não pode determinar a hora que você vai entrar na máquina tal hora, vai sair tal hora. Se ele assim faz, ele está entrando no problema lá do Paulo. Ele está criando prova para você como se fosse um passivo trabalhista, porque ele está infringindo uma das normas para você não ser CLT, é horário. Então não pode exigir horas trabalhadas. E até pode. É tudo uma questão de bom senso e de como está sendo feito. Agora, o cara está exigindo hora. Ó, tu vai ter que estar de 8 horas da manhã lá na empresa, vai sair para almoçar de 12, voltar de 1 e sair às 18. Isso não é PJ. Isso é um CLT disfarçado de PJ. Então, mas nem todos contratantes, nem todos empresários perceberam como é a forma que ele tem que tratar uma pessoa na condição de PJ. Ainda existe muita ignorância no mercado, né? Nesse sentido. Mas eu acredito que isso com o tempo vai se acabar, porque se não se acabar, vai existir processos trabalhistas que vai fazer com que acabe, porque vai ter sempre alguém querendo questionar e querendo ganhar, porque aquilo ali não é PJ, é CLT. Entendeu? Entendi. Outra questão é naquele fator R de 10 ou o fator simples de 6, ali não está o INSS, né? No 6% não está o INSS. Nos 10% está o INSS e o Imposto de Renda. Ah, já está. Já. Então, a gente quando você vem para uma consultoria conosco, a gente analisa também essa questão do Imposto de Renda. Então, a questão do Imposto de Renda, a gente normalmente recomenda você pagar o mínimo do INSS, porque está muito nebuloso essa situação. O governo anda dizendo aí que está falido, então você recolhe pelo máximo, e aí lá na frente o cara diz, como aconteceu já, vai ter aqui, você recolhia pelo máximo e vai ter o fator previdenciário. O fator previdenciário você já não vai receber pelo máximo. Então é uma sacanagem. Eu acho assim, contratos
deveriam, e as mudanças do governo deveriam acontecer para aqueles que estão entrando no mercado agora. Mas se você já está no mercado e já está pagando o teu INSS pelo teto, não tem que mudar nada. Você, quando paga pelo teto, a sua expectativa é receber pelo teto. Aí o governo diz, agora eu estou falindo, não vou poder mais te pagar pelo teto, vou criar aqui um tal de fator R, porque a Previdência... Então, o que é que a gente recomenda? Ele diz, paga pelo mínimo e vamos fazer uma previdência privada. Aí eu te dou uma consultoria em relação à previdência privada. Porém, cada caso é um caso, porque se você já tem idade e já está na reta final, tem que se analisar o tempo de contribuição, quanto você já contribuiu, para ver se vale a pena ou não você reduzir ou não, porque aí às vezes não vale a pena. É melhor você já estar na reta final, já termina pagando aí pelo teto, porque você já está numa situação privilegiada. Mas se falta 15 anos ainda para você se aposentar, então aí talvez seja uma questão de avaliar o seu caso, entendeu? Cada caso é um caso. Ok, obrigado. Nada. Show. Ó, o Júlio de novo. Fala aí, Júlio. Opa, Tarcísio, só mais uma pergunta para finalizar. No caso, para se preservar de um passivo trabalhista, como empreendedor, como empresário, tu recomendaria o quê? Fazer um contrato com o PJ a partir de um projeto, ou especificar cada tarefa detalhada que ele vai executar? O que tu vê mais contigo na tua assessoria? Então, os teus clientes, na verdade. Quem é que faz o contrato de prestação de serviço? É o contratante, né? É o empregador, vamos dizer assim. Então, o empregador, ele vai fazer um contrato com você. Você vai prestar serviço para ele. A questão das cláusulas que vai ter ali naquele contrato, que vai determinar ou não ser um CLT ou não, você tem que verificar, por exemplo, os 6 pontos que está lá dentro da CLT, que não devem constar naquele contrato. Ponto. Você que está elaborando o contrato. Eu vou contratar o PJ. Então eu não posso colocar nenhum indício nesse contrato que venha confundir um indício de que eu estou contratando você disfarçado de CLT como PJ. Eu tenho que contratar você como PJ. E como é que eu contrato PJ? Tarefas. A ideia é tarefas. Não estabelecer horário. Não haver subordinação. Você pode até ir no local do teu contratante uma vez por semana. Se você vai 3, você já está caracterizando vínculo trabalhista. Porque está lá na CLT. Assiduidade. Então, se eu verifico quais são esses 6 pontos que podem caracterizar a CLT, eu tenho cuidado, a margem e a possibilidade de você mascarar um PJ como CLT diminui bastante. Entendeu? Entendi. Só mais uma questão. Eu tive um caso que, no caso, o contador me orientou a ter, no mínimo, 2 prestações para não gerar o vínculo de CLT. Então, 2 empresas diferentes sempre, né? No caso, o PJ, isso é real? Esse fato seria uma situação? Eu diria o seguinte: se você for atender essas possibilidades, você poderá ter 1000 empresas. O que você há de entender é o seguinte: o juiz, cada um tem um entendimento, porém existe uma regra geral. Mas às vezes até dentro da regra geral, o cara vai de encontro às regras gerais e é louco, o cara é maluco, ele faz uma coisa totalmente diferente. E às vezes é complicado você sair daquele problema. Essa é a bem da verdade. Então, eu acho abrir 2 empresas, cara. Olha, eu recomendo o meu cliente abrir 2 empresas para quando eu penso no bolso dele. Por exemplo, o cara fatura mais do que 15, ele fatura 30 mil reais, por exemplo. Eu vou dizer, abre 2 empresas, cara, porque lá na tabela do Simples Nacional, se você faturar 180 mil, você já vai para 11,20. Então, se você pegar 180 e dividir por 15, dá 12 meses. Então,
Pô, se o cara faturar 30, veja bem, em 6 meses ele já estourou na tabela do Simples Nacional. Então por isso que eu digo que ele abre 2 empresas, por esse objetivo. Mas questão trabalhista, acho que não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Eu imaginei. Tá Outra, certo, então. deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu posso ter 2 empresas no Simples? Você pode ter infinita empresa. E lhe digo mais, foi criado agora recentemente, existia uma pessoa só, um CPF só. Você podia abrir ou uma firma individual ou um EIRELI, por exemplo, certo? Agora foi criado a modalidade unipessoal, que é um CPF só, uma pessoa só. Na modalidade unipessoal, eu não estou obrigado a ter uma, eu estou obrigado a ter quantas eu quiser. Eu posso ter 10, posso ter 20, posso ter 15. Está desobrigado o que antes o que está obrigado para o EIRELI você só ter uma, e a firma individual também você só ter uma. Então, eles facilitaram isso aí. Então, o que eu observo é que o Brasil, na verdade, ele está caminhando para uma modernidade. Em termos de mercado, o mundo, as multinacionais estão cobrando ao Brasil a praticidade. O gringo não entende encargo trabalhista. Os caras não entendem. Porque é muito complicado aqui no Brasil. Lá fora, o cara acabou o trabalho dele, ele não quer mais ele diz, quanto é que eu estou devendo de quantas horas? Pagou e tchau, já era. Mas todas as vantagens estão contidas naquele salário de um mês, entenda. Por exemplo, a gente diz, que bom, a gente tem 13º salário. Não tem, gente. O 13º salário, se você for fazer matematicamente, se você pegar o ano e dividir pela quantidade de semana, nos outros países eles pagam de 2 em 2 semanas. Faça as contas. Vai dar a quantidade de salário idêntica a 13 parcelas. Então, a 13ª parcela não é um pagamento a mais. É matematicamente pago o tempo que você trabalhou. Para isso, você tem que fazer de 2 em 2 semanas. Que é como os caras pagam lá fora. Mas no Brasil, a gente massacra o empregado, paga pouco e faz de conta que está dando vantagem. Mas, na verdade, não está dando vantagem. Então, essa pressão que está vindo de fora para dentro aqui, para nós, para as empresas, com o objetivo de facilitar, de viabilizar, eu acho que está sendo muito bom. As pessoas ainda relutam, os sindicatos estão se acabando, e que bom, espero que se acabe mesmo. Por quê? Porque isso aí vai dar facilidade para o mundo empresarial e os contratantes e contratados. É conta, é fazer conta. Eu quero ganhar 2x. O cara te paga os 2x, você está feliz. Acabou. Não precisa de ninguém estar intermediando isso aí e nem criando obstáculos. Porque tudo isso aí são obstáculos entre contratantes e contratados. Na verdade é essa. Desde que os dois façam uma coisa sem querer prejudicar o outro, né? O problema é esse, que sempre tem um querendo prejudicar o outro, em termos de conta e de fazer sacanagem. Mas eu acho que essa possibilidade de você trabalhar como PJ, além da questão liberdade, que é importantíssimo, além dessa pandemia que dá a condição de você trabalhar remoto, eu sempre digo, se você é PJ, não abra mão de você trabalhar remoto, porque se você vai para o local de trabalho, você começa a perder a sua liberdade. E aí você não vai poder ter outros contratos. Acabou. Porque você vai ter que estar lá, cumprindo horário, né? Então, você trabalhar remoto te dá um poder de liberdade. Isso. Obrigado, hein? Obrigado eu, querido. Tarcísio, temos mais um tempinho aí? Como é que tá teu tempo? O Moisés tem mais uma pergunta ali. Não, manda bala aí. Vamos lá. Vai lá, Moisés. Oi. Oi, Moisés. Mas como você é CLT, o dissídio, ele corrige o seu salário anualmente, né? Aham. E quando você passa para PJ, como que é atualizado esse contrato? Você pode incorrer, no caso do cara de fazer um contrato hoje, daqui 5 anos está o mesmo valor? Não, você não vai fazer isso. Você está num país que tem inflação, né? Então, você pode amarrar o salário mínimo, você pode amarrar algum indexador econômico aí do mercado. Não vai deixar sem estar indexado, né? Você pode indexar a quantidade de trabalhos, né? Ou seja,
Se você tem um contrato PJ, o ideal é, além da correção, é você amarrar a quantidade de tarefas que você vai ter. Por quê? O cara vai te dar uma tarefa para você fazer 10x de trabalho. Depois ele te dá no outro mês 20x. Se você não colocar lá, você vai ter problema. Então é quantidade de trabalho. A coisa muda. A energia que você vai ter de dispêndio e o valor que você acertou a hora, por exemplo. Se ficou estabelecido que você vai receber por hora, essa hora vai se desgastando ao longo do tempo. Então tem dois fatores aí. A hora que você está cobrando, que vai se desgastar em um ano, você vai ter que fazer o reajuste, e a quantidade de trabalho que você tem, de demanda de trabalho. Se aumenta ou se diminui, isso aí vai impactando o que você recebe como faturamento. Entendi. E qual seria o índice assim, mais utilizado hoje? Seria o IPC, tem salário mínimo. o salário mínimo, isso é besteira. Você pode, quando na hora que for conversar, porque na maioria desses índices eles funcionam quase que no mesmo valor, né? Eu acho que o salário mínimo, né, estaria coerente. Uhum. Se bem que ultimamente praticamente Perfeito. zero, quase nada. Perfeito. Obrigado. Nada. Eu que agradeço. Valeu, Moisés. Fala, Cláudio. Beleza? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu Seja bem-vindo. tenho CLT, sou PJ, freelance, tem tanta coisa. Só que acontece, a realidade hoje está muito diferente dessa que seria o ideal de PJ. Que eu vejo muitas empresas, elas contratam PJ, mas você tem que cumprir ali o horário. Se você não cumprir, elas finalizam o contrato, né? Então, o que eu vejo assim, é muitas vagas, pelo menos na nossa área, é um PJ mascarado mesmo que tem. O que, eu acho que eu não sei se acabaram tornando isso, essa questão de projetos, de tarefas, foi o que criaram a questão do freelance, né? Que aí ela te passa um projeto e você cobra um valor fechado e aí faz um contrato. Então, eu não sei, tá muito difícil de você ter realmente uma vaga, assim, que você não tem que cumprir aquele horário lá dentro da empresa com o PJ também. Acho que as empresas acabaram fazendo o PJ para facilitar para elas essas questões burocráticas e aí dá uma forma também de ela aumentar um poder de valor para ter um funcionário, enfim. Sim. Cláudio, mas isso aí, deixa eu te perguntar antes do Tarcísio responder. Por exemplo, num contrato que está estabelecido que tu tem que estar na empresa tal horário, isso aí tá horário? Então, eu ainda não peguei nenhum que tenha contrato, para você ter noção. Eu não foi mais assim, conversa, e aí não tem um contrato assinado em si, entendeu? Mas você E aí eu trabalha vejo... como TI? Você trabalha Exato. em São Paulo? São Paulo. Tá. Então, assim, pelo que eu vejo de vários... e aí emite nota, tudo normal, até a empresa que eu tenho, é como sócio, né? Então, eu tenho com um amigo, que aí eu acabo que a gente criou, porque na época ele precisava ser PJ, né? E aí precisava ter duas pessoas. Eu acabei entrando com ele só para ele poder criar. E aí esse ano inverteu, né? Ele acabou virando CLT e eu acabei virando PJ precisando emitir nota. Tá até no Simples também com 6%. Mas muitos amigos assim que trabalham dificilmente têm esse contrato realmente com as horas obrigando. Porque isso realmente as empresas não querem ter esse... Não sei se elas não querem ter esse vínculo realmente, porque pode ter processo ou algo no sentido. Então, mas que eu vejo muitas vagas são assim. O departamento jurídico das empresas, o objetivo é justamente esse, fazer com que elas se defendam, né? Agora, o mercado, ele muda. É isso que eu estou dizendo. As partes, começa a existir processos, se por acaso a balança está muito desequilibrada, e isso de alguma forma vai pressionar e os caras vão ter que abrir mão. Porque aí a interveniência do governo,
A ideia é que a coisa flua e que seja bom para os dois. Mas a gente sabe que a corda sempre parte do lado mais fraco. E se você está desempregado e alguém está te oferecendo um trabalho, muitas vezes a condição de você estar há X tempo já desempregado, você vai e aceita, é normal. Mas o que eu sempre digo é, não desiste. exato. Faz a tua oferta, busca outras alternativas, busca outras empresas, não te acomoda, porque existem muitas possibilidades. O Brasil está realmente assim numa situação muito favorável. E até aproveito a oportunidade para a gente falar também sobre um pouquinho, se tiver, sobre a parte de serviços para o exterior, né? O Brasil está realmente tomando uma posição no mercado, logo vocês vão ver aí na imprensa. E digo mais, quando você faz o serviço para o exterior, você ainda tem benefícios tributários, ou seja, o teu imposto ainda cai aí na casa aproximadamente de 2%. Né? E além das outras vantagens que pode cair, você perde até a condição do fator R e vai para 6%. Isso cabe uma consultoria particular para a gente poder, de graça, viu gente? Não vou cobrar nada. Se você tem a possibilidade de fazer o serviço para o exterior, é o melhor que existe no mercado. O que se paga mais, tá? E o que você paga menos dentro da legalidade em termos de imposto. Então, serviços para o exterior, busquem as possibilidades, busquem os mercados, as plataformas lá fora, que eles estão contratando muitos brasileiros, mas estão contratando mesmo, tá? E inclusive já existem empresas especializadas aqui de RH que fazem essa contratação, mas nada impede de você ir diretamente e ofertar lá no mercado exterior, tá? Com relação a o que foi falado de ter 2 pessoas na empresa, eu só vou fazer uma colocação aqui, não é, se você fatura, o sócio A e o sócio B fatura, não é recomendável, porque você vai pressionar, se você está no Simples Nacional, a atingir os 180 mil, e aí você vai subir no percentual de 6 para 11,20. Isso eu estou dizendo sem o fator R. Se for com o fator R, aí sobe mais 10%, tá? Então, eu aconselho sempre, agora, se eu não vou faturar e o meu sócio vai faturar, tudo bem, como aconteceu. Ou vice-versa. Agora, se os dois vão faturar, abram empresa distinta, porque o que é que pode acontecer? Aquele que não fatura vai ser prejudicado por aquele que fatura muito, porque vai aumentar o percentual e aquele que fatura pouco vai terminar pagando o pato, porque vai subir de 6% para 11,20%. Então, se ele tivesse uma empresa só, ele poderia ficar com aquela empresa pagando 6% durante um período de 1 ano. Mas se ele está numa empresa que o sócio dele fatura muito, vai pressionar a subir e ele vai terminar pagando um percentual maior. Isso é um ponto. O outro ponto também que a gente chama atenção é, se você vai trabalhar numa empresa e o cara tem um serviço de assessoria contábil lá dentro e vai dizer que tem uma cooperativa, blá, 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 não entre, é barco furado. Veja, a empresa, o CNPJ é seu, é o seu nome. Então, se você abre uma empresa e deixa com um cara para ele controlar a sua empresa, é uma faca de 2 gumes, porque você não está tendo controle. Quem está tendo controle é o teu contratante. Então, ele vai atender os interesses dele e não o teu interesse. Então, quando você contrata um profissional, ele tem a obrigação de fazer por onde você pague menos imposto. Quando você abre a empresa e joga no teu contratante para ele dar assessoria com o pessoal dele, isso não é legal, porque você perde o controle sobre a sua empresa e o interesse passa a ser dele e não seu, porque você não tem controle sobre a sua empresa. É só um detalhezinho que eu acho que é importante aí para a galera, porque isso está acontecendo muito. Os caras contratam você e dizem, não, deixa comigo, tu não vai pagar o contador não, aqui você vai pagar bem pouquinho, aqui eu tenho uma tal de cooperativa. É complicado isso aí. Esse processo de separar ou de fechar a empresa ou separar de sócio é um processo demorado que eu tenho que esperar acontecer isso para abrir outra empresa, ou já posso abrir uma outra empresa? Já pode abrir uma outra empresa e não é demorado. Pelo menos a gente tem velocidade nisso aí. Hoje eu abro a empresa no mesmo dia. Eu digo 24 horas para não ter estresse, mas a gente consegue abrir no mesmo dia. E uma baixa também é rápida. Nesse caso, vale a pena ele abrir outra empresa ou ele fazer uma alteração contratual e tirar o sócio? Se o outro sócio dele não está faturando, tudo bem, segue a vida.
Agora, quando o outro sócio começar a faturar, aí é hora de partir. Entendeu? De dividir. Porque um dos dois sócios vão ser prejudicados. Porque vai impactar no outro. Que acontecia o seguinte, quando a gente abriu, ele ficou com 99% e eu com 1% só para ter meu nome lá, né? Porque precisava de 2 pessoas na época. E aí eu nunca me preocupei, ele sempre pagou tudo, né? Eu era CLT, então só tinha o nome. E aí o único benefício que eu usei da empresa foi justamente esse, eu contratei o convênio para todo mundo da família com o CNPJ da empresa. CNPJ da empresa. E agora não pode nem se livrar da empresa porque tá todo mundo lá, né? Exato, porque aí ficou bolado, aí eu não consigo, aí eu tenho que fazer aí tem que fazer essa mudança, né? Ou então abrir outra empresa. Mas aí encalhou que ele acabou virando CLT e eu PJ, então... Aí não tem problema. Eu acho que... Nesse caso ele é casado? Aí, tá de boa. Ele é casado? Não. Ah, tá. Porque se ele fosse Quer casado, dizer, quando ele separar, metade da tua empresa é da mulher dele. Isso. Tem os detalhes. Não esquece aí. Disso. Então é um puta rolo. É melhor separar, que fica cada um com seus BO, né? Mas é isso aí, valeu. Beleza, querido. Mais alguém? Galera, mais alguém? Uma pergunta. Opa, fala, Arnoldo. Tarcísio, me diz uma coisa que também, assim, por exemplo, se eu fechei contrato com uma empresa, certo? Eu sou do Simples, e vamos supor que eu fechei o contrato com uma empresa de 15 mil, né? Aí eu fechei um contrato com ela, e vamos supor que ela vai me pagar de 3 vezes, né? Me dá 40%, mais 30% e mais 30%. Aí como seria essa minha nota fiscal, no caso, para me poder encaixar assim dentro do Simples? Então, se você vai receber picado, você vai tirar a nota na medida que o dinheiro entra na sua conta. Certo? Se você vai receber 5 mil, 5 e 5, na medida que você for entrando a grana, você vai emitindo a nota fiscal. Certo? Então a nota é de acordo com o que eu for recebendo, não do valor total do contrato em si. Ou salvo se no contrato diz que vai pagar você antecipado, também tem essa. Tudo é negociação. Se você for estabelecido entre as partes que vai se receber o valor adiantado, não tem problema nenhum. Você pode receber o valor 100%, né? Tudo é questão de contrato, o que ficou estabelecido lá. Tem que prestar muita atenção no contrato. Sempre digo, depois que escreveu e assinou, já era. Então, às vezes a gente está numa situação na vida que tem que pegar qualquer coisa, a gente entende, mas respira um pouco, dá uma lida legal. Se precisa de ajuda, pode procurar, a gente dá uma ajudazinha também nessa parte. Existe a vulnerabilidade da outra parte que é contratada, que é o, entre aspas, funcionário, ex-funcionário, que está na condição de PJ. E o mercado é isso que está acontecendo. Ele vai modificando de acordo com a oferta e a procura. Então, se está tendo muita oferta de PJ e pouca de gente contratando, dos empresários contratando, aí eles começam a perceber e começam a botar a balança, né, de certa forma, prejudicando vocês. É um negócio complicado, porque você tem que saber o que é que eles estão colocando lá no contrato para você não ser vítima. Mas aí você diz, não, eu não quero isso, eu não aceito isso. Ele diz, então tá bom, next, é o próximo. Então é muito complicado essa situação, porque é como eu disse, sempre digo, o incomodado que se mude. Se você não está gostando, tenta ver se você consegue um outro contrato. Mas isso também é uma faca de 2 gumes. E se não existir a outra opção? Eu vou ter que ficar aqui. Então a gente só pode migrar para outro contrato se existir o outro contrato. Mas nada impede, se eu estou insatisfeito, se eu vi que o cara está fazendo alguma sacanagem, eu vou lá e busco no mercado outras opções. Não tem outra forma, né? Só que agora, na condição da pandemia, de você de PJ, é como eu disse, gente, você não está obrigado a trabalhar só para São Paulo. Você pode trabalhar para o mundo, para o Brasil inteiro, né? Então não existe mais essa possibilidade. Hoje em dia as fronteiras caíram. Hoje eu abro empresa em todo o Brasil.
né? Tem muitos colegas que ficam limitados a São Paulo. Eu estou enxergando o Brasil inteiro. A gente não tem problema de abrir empresa. E eu oferto para os meus clientes, que muitas vezes ele não tem um endereço fiscal, eu ofereço São Paulo, o endereço fiscal, porque o cara está lá no Maranhão, não tem nenhuma chance de ter uma empresa aqui. Eu digo, pô, eu abro a tua empresa aqui em São Paulo, e você estando aqui em São Paulo, você vai estar no mercado financeiro, né? A capital da América do Sul. Aqui você vai poder ofertar. Essas situações também tem que ser observada. Você tem que abrir a tua empresa no lugar onde tem a maior demanda de contratação. Às vezes é até melhor você abrir no centro de São Paulo do que você abrir no interior de São Paulo. Tudo isso aí pesa na hora de você se ofertar no mercado. O que mais, Leandro? Bacana. Show! Tá certo. E mesmo assim, abrindo no simples, é preciso, por exemplo, eu trabalhando em casa, é preciso ter o alvará, esses tipos de coisas também, Não, como querido. outra empresa? Não. A empresa do Simples Nacional, a gente abre as empresas aqui na Prefeitura de São Paulo, que ela é muito rápida, né? Ela não tem capacidade de fazer uma fiscalização, vamos dizer assim. Quando a gente sempre recomenda, se você vai abrir uma empresa num município fora de São Paulo, vai demorar mais, pode ser que os caras estejam trabalhando pela metade em função da pandemia. Em São Paulo a gente consegue abrir, então não precisa de alvará São Paulo, certo? Não precisa. O que você vai pagar é uma TFE, taxa de fiscalização de estabelecimento, anualmente, que está na faixa de R$150 ano. Isso em termos de taxa da prefeitura. Hoje, para a gente abrir uma empresa, está na faixa de R$600. A mensalidade, os 2 primeiros meses, 145. A partir do terceiro mês, 199. Abrimos a empresa em 24 horas. Cedemos o endereço fiscal sem cobrar nada. Não tenho contrato de fidelização de 12 meses. A gente sabe que tem umas empresas aí no mercado que ela cobra um baratinho que sai caro. Na hora que você vai se libertar dela, ela diz, tem uma multa aqui, senhor. Então a gente não cobra contrato de fidelização, são 30 dias para avisar, que está previsto no PROCON e no Conselho Regional de Contabilidade. E também não tem um 13º, porque a gente sabe que vocês normalmente não cobram, não recebem o 13º, então não tem por que eu cobrar. Então a nossa empresa, ela foi criado o blog Contrato PJ em 2016, hoje a gente já atendeu quase 8.000 pessoas, e lá ela é criada para dar informação para vocês. Temos, acho que a melhor calculadora, eu sou suspeito, mas está entre as melhores. Mas fora isso, agora com o Leandro a gente vai poder dar para vocês essa consultoria gratuita. Então quem quiser é só se habilitar. E quem quiser abrir a empresa ou quiser migrar de contador, a gente vai dar um bônus de R$100. E a nossa mensalidade está muito boa, porque está R$199, mas porém os 2 primeiros meses R$145. Então todo mundo hoje pode ter empresa. Está mais fácil. O que mais, Leandro? Show. Tem o Paulo, acho que o Paulo... Fala aí, Paulo. Tarcísio, a gente tá por ti aí, tá? Se tu tiver horário, não, um grito, tá né? de boa. Vai lá, Paulo. Deixa, a gente fica até meia-noite. Vamos embora. Tá bom. Perguntinha rápida. Você comentou de prestar serviço no exterior. Tem aquela particularidade. Só o Brasil tem nota fiscal, só o Brasil tem essa situação fiscal que a gente vive. Se eu falar de nota fiscal pro gringo, ele não vai saber nem do que se trata. Como é que a gente recebe do exterior e fica dentro da lei? Pergunta pertinente. Vamos lá. Quando você vai prestar serviço para o exterior, você vai gerar um invoice. Um invoice na língua estrangeira que você foi contratado. Se foi inglês, se foi francês, se foi mandarim, o que for. É o invoice. Para que a nota fiscal? Para legalizar a grana que você está recebendo do exterior. Então, vai ser enviado para você a moeda estrangeira de alguma forma, ou por uma casa de câmbio, ou pelo seu banco que tem câmbio, ou por um cartão internacional tipo Payoneer, enfim. A grana, quando entra no Brasil na sua conta, no seu CNPJ, não é o CPF, né? Porque você é empresa, então a gente tem que formalizar a legalização.
E a legalização é a nota fiscal. E essa nota fiscal ela é remetida para 99999, CNPJ, vamos dizer assim. Não é um número de CNPJ. O objetivo é apenas a legalização da entrada de divisa do exterior. Você terá que ter um contrato na língua estrangeira que você fechou o contrato. Então, isso são as formalidades para que caracterize que você está prestando serviço para o exterior. Tá? E isso aí o Brasil tem extremo interesse, porque é entrada de divisas, não deixa de ser. E esse invoice, ele é um documento legal, porque assim, para eu emitir a nota fiscal, eu tive que fazer os dois trabalhos de Hércules, né? Foi um negócio absurdo aqui em São Paulo. Me mandava para um canto, mandava para outro. Mas Cortou. Alô? Paulo, Oi? não é o contrato, né? Ele tem uma validade legal. Eu tô falando besteira. Sim, não, olha, o gringo, ele tem a forma dele, da burocracia dele. A burocracia do gringo, em geral, é o teu serviço pronto e ele é sabido e ele vai saber verificar se tu terminou ou não. O ponto é esse. A questão da burocracia, ele tem muita liberdade onde ele está lá e está te contratando. Ou seja, os mecanismos para ele mandar a grana para você não são engessados como o Brasil. Se o contrário, se o Brasil for contratar um estrangeiro e tu tiver que mandar a grana para ele, Ave Maria, vai ser muita burocracia. Esquece. Agora, o gringo não. Quando você se coloca no lugar do gringo, para ele é tranquilo. Então, o invoice para formalizar em moeda estrangeira, você vai colocar lá e vai dizer o serviço que foi feito. Não tem nenhuma formalidade, não tem maiores detalhes em relação a isso. A grana, quando chegar aqui no Brasil, você vai fazer a conversão dela num contrato de câmbio e vai entrar na tua conta. Aí a internalização do dinheiro, a legalização da moeda estrangeira. É um contrato de câmbio que é fechado. Acabou-se. Contrato de câmbio e a legalização da grana que está chegando. Entendeu? O invoice normalmente é uma exigência para o gringo lá. Também não é tão exigente assim não, mas a gente diz que tem que ter um invoice para formalizar, porque normalmente você vai ter um contrato em moeda estrangeira e ele vai falar sobre esse invoice, em geral. E para você guardar no dossiê da tua operação, o invoice, o contrato de prestação de serviço e a nota fiscal. E o DAS pago, né? Porque se você faturou, você vai pagar o imposto. E aí o dossiê estaria completo com o pagamento do DAS. Beleza? Deu para entender? Perfeito. Que mais? Era isso. Sim, perfeito. Valeu. Obrigado. Valeu, Paulo. Tarcísio, eu acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Cara, quero te agradecer aí, esclarecer essas dúvidas para a galera. Vão surgir mais aí agora. Essa live ela vai ficar disponível para os alunos. Como eu te falei, a galera não está acostumada na terça-feira esse horário. A gente tem os nossos horários aí sempre na segunda e na quinta, né? Na segunda a gente tem uma aula e na quinta também. Então na terça-feira a galera não está muito preparada. Mas vai ficar disponível para o pessoal assistir. E aí a gente vai ter que, combinar contigo uma forma de comunicação para quem quiser entrar em contato, falar contigo. Até o Moisés pediu para tu deixar o teu contato, se tu quiser. Leandro, eu sempre digo, você só não fala comigo se eu estiver dormindo. Mas eu digo, a gente está sempre aberto, tá? Quem quiser falar, quem quiser tiver alguma dúvida, abertura de empresa, migração, baixa, imposto de renda, enfim, procure entender assim. Eu agora tenho um consultor contábil, de graça aspas, assim, a gente vai ajudar vocês, como a gente está ajudando, mas quando chegar na hora de pagar a taxa para abrir empresa, infelizmente a gente vai ter que cobrar. Apesar de estar na época de Papai Noel, mas não tanto. Né? Mas a ideia de sol, né? A ideia é porque como existe realmente no mercado uma desinformação e a gente percebeu esse vácuo, essa lacuna, então a gente tem feito isso e realmente tem dado muito resultado. Eu gostaria muito que você passasse aí o contato para a galera. Bota aí na tela de novo. Quer botar aí na tela o teu slide? Eu acho que tem lá, né? Deixa eu ver se tem. Realmente. Deixa eu ver aqui. Bota no slide, a galera tira um print aí, ou a gente bota depois.
Depois eu mando no grupo lá. Se você quiser, eu posso mandar isso aqui também pra galera aí, se quiser, tá? Esse slidezinho aqui, não tem problema. Ah, legal. Legal. Daí eu posso deixar anexado embaixo ali. Se você Isso. quer baixar o slidezinho, eu anexo Exato. embaixo. Né? Pode entrar em contato, entre em contato com Yasmin, que Yasmin vai dar uma assistência, agenda comigo e a gente trata aí os detalhes que é pertinente a cada um. Só compartilha a tua tela aí com aquele último slide que tem teus contatos rapidinho, só Não pra tá, galera não? que já tá aqui já pegar. Não, desculpa. eu tinha descompartilhado. Tá agora? Agora vai chegar. Aí chegou. Tá. Deixa a galera anotar aí. Então, Leandro, eu queria agradecer a você, cara. Brilhante iniciativa. Eu fico à disposição, o que você precisar, se o pessoal quiser tratar outro assunto, pode ser assunto de aposentadoria, sabe? Enfim, abertura de empresa, qualquer coisa que seja necessário que você ache que o pessoal tenha uma certa curiosidade, interesse, eu fico à disposição, tá? A nossa empresa já tem mais de 10 anos aí no mercado, a gente trabalha também com certificado digital. Eu acho que o certificado digital é uma situação que não tem volta, eu acho que os cartórios estão com os dias contados, porque a tendência é tudo ser no certificado digital. É outra mudança que está acontecendo no mundo tecnológico, que está sendo muito positivo, principalmente quando os políticos nossos começarem a prestar conta com certificado digital. Eu não vejo a hora disso acontecer, sabe? Porque enquanto o cara está botando a assinatura na caneta, ele ainda pode fazer marmelada, mas quando tiver no certificado digital, aí vai ficar complicado. Mas enfim, mais uma vez obrigado. Estou à sua disposição, estou à disposição do pessoal, o que precisar. Aí tá o meu celular, eu vou só falar aqui, é o 11 963 66 6701, direto comigo. Esse é com a Yasmin, a nossa secretária. Mas falando com ela, chega até a mim, não tem problema, gente. Pode entrar em contato aí e a gente marca aí um bate-papo. Beleza? Show. Tarcísio, obrigado. Mais uma vez, o pessoal também. Valeu, obrigado pelas dúvidas aí, pela participação. Show de bola. Obrigado, meu. Fechou. Valeu, Então, abração. Que Papai do Céu aí proteja Valeu. todos vocês. Grande abraço. Tudo de bom. Abraço. Tchau. Boa noite, Até mais. pessoal. Boa noite.